A nossa conta é na Caixa Econômica Federal, na agência 4680, operação 003, conta corrente 1069, dígito 7, em nome da Assembleia Cristã Livre. E você pode ter certeza que Deus vai te abençoar muito por isso. A nossa chave do Pix é ofertas@aclivre.com. ofertas@adamorcdecasalivre.com. Ajuda a gente, irmãos. Os dias são bem difíceis, mas eu tenho certeza que com a colaboração da Irmandade, nós vamos passar mais essa fase, vamos glorificar a Deus juntos. E o Senhor tem cuidado de nós e não vai ser diferente agora. Ele continuará cuidando com certeza. Vamos agradecer as ofertas? Vamos orar então. Deus eterno, agradecidos nós te somos pelas ofertas do teu povo, que com amor e carinho tem contribuído para a tua obra. Abençoa cada um, retribui com bênçãos e desde o céu, e nunca deixe faltar o pão de cada dia nas suas mesas, nem a santa paz de Deus nos seus corações. É o que pedimos a Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos ler a palavra de Deus no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, no versículo 11. A parábola do filho pródigo. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades, e foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e põe-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto da casa e ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para me alegrar com meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado? E ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Até aqui, amados. Amém. Difícil, né? Essa compreensão, essa visão do perdão, santo Deus, é de uma complexidade, irmãos, assim que não dá para mensurar para os irmãos. É bem sério isso. É bem sério por alguns motivos, mas eu quero ilustrar 2 só aqui, que Deus me trouxe agora a inspiração dessa palavra. O primeiro motivo da dificuldade é porque é muito importante para Deus, né? O perdão
é a base da caridade, do amor. Se você não perdoa, você não ama. Se você não ama, você não tem caridade. Se você não tem caridade, você não vê a Deus, você não vai para o céu. Então, muito importante para Deus o perdão, o relevar, enfim, passar por cima de algumas coisas que até nos fazem algum mal, mas por um bem maior, por um bem comum, por amor a Deus, por amor à palavra do Senhor. Né? Então, é sempre muito importante isso para todos nós. Mas tem um segundo motivo que faz com que seja também difícil o perdão. O nosso eu interior. Os nossos conceitos. A nossa visão de mundo. E a maneira que nós enxergamos as coisas. E por uma outra questão assim, extremamente forte. E que influencia demais as nossas vidas no dia a dia. Razão. E eu não quero com isso tirar a razão de quem quer que seja. A razão é quando você olha e fala, bom, eu avalio, tem que ser sincero, né, consigo mesmo. Eu olho, penso, avalio de novo e vejo, não, eu não fiz isso. Eu não fiz esse mal, eu não falei isso, ou eu não tomei aquela atitude. Então você se vê numa condição de razão, no sentido de que eu não devo, não fui eu quem fiz. Então, eu vou ficar em paz. Não vou atrás de ninguém, eu não fiz nada. E aí, irmãos, começa uma batalha da razão contra o amor. Da nossa vontade contra a nossa fé, contra aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Esse filho que ficou trabalhando junto com o pai tinha razão de se indignar. Ele mesmo jogou na cara do pai. Poxa, pai, você nunca me deu um cabrito para me alegrar com meus amigos. Eu estou aqui todo dia. Nunca transgredi nada. Nunca te desobedeci. Talvez, irmãos, e isso é fato, está aqui ilustrado, faltou algum reconhecimento do pai. Mas o pai não fez por mal. E ele mesmo se justificou. Filho, tu estás comigo, tudo que é meu é teu. O pai imaginou, eu não precisava dar nenhum reconhecimento. Você está aqui, é tudo teu. Então, irmãos, tem aquilo que a gente oferece e tem aquilo que as pessoas esperam de nós. Né? Tem um ditado também que diz, eu não sou responsável pelo que você entende, sou responsável pelo que eu falo. Então, daí vai uma distância enorme. Então, olha quantos sentimentos. O filho que foi imprudente, saiu, enfim, gastou tudo. Perdão. Depois, o arrependimento dele. Depois, o pai, que imediatamente perdoou, porque é pai. Depois, o irmão, que além de enciumado, se sentiu menosprezado. Então, os irmãos, não sei se a Irmandade consegue compreender, uma história envolve milhões de sentimentos. Então, não sei se a Irmandade compreende, uma história só, né, esse acontecimento, envolveu milhares de sentimentos, um monte de despertou também outras coisas ocultas, o ciúme do irmão, a indignação do irmão por não se sentir reconhecido. E aí precisava se lidar com tudo isso. E é sobre isso que Deus quer falar conosco hoje, por esta palavra. Das coisas que nos deixam indignados, das coisas que nos deixam entristecidos, de quando a gente vacila na nossa fé, de quando a gente esmorece, de quando a gente é ingrato. E hoje o Senhor vem mandar essa palavra para te dizer, pensa bem, tudo que é meu é teu. E você, assim como esse filho obediente, está sempre com o Senhor, está sempre com o teu Deus. De maneira que você está protegido, não só por estar perto de Deus, mas pela tua própria obediência. Assim como a imprudência conduz a caminhos de morte, a prudência, o zelo e o cuidado são um escudo e broquel na hora da angústia e da luta, irmãos.
Os irmãos veem em todo o texto bíblico que todos aqueles homens que iam clamar ao Senhor, lembremos-nos do rei Ezequias, quando o profeta Isaías disse que ele ia morrer, na hora ele orou e falou: Senhor, peço-te que lembre-te que andei em retidão diante de ti, dizendo: Senhor, eu estou aqui em obediência. Então a tua obediência é um crédito. A tua obediência é uma porta aberta. A tua obediência é uma guarida de Deus em favor da tua vida e da tua alma. Querido irmão e irmã, talvez você veja alguém voltando para os caminhos do Senhor, alguém que esteve distante, agora está voltando a congregar, a servir a Deus. Isso quer trazer em você alguma indignação. Até ontem estava... Irmão, não solte essas palavras da tua boca. Pelo amor de Deus, não faça isso. Você vai atrair uma maldição tão grande para a tua vida, que poderá ser que o Senhor te vire o rosto. Porque a palavra diz que aquele que mexe num dos pequenininhos do Senhor é como quem toca na menina dos seus olhos. Você não sabe o tratado de Deus com aquela alma. Mas está em pecado. Davi também estava em pecado e é o homem segundo o coração de Deus. Não entra nesse assunto. Não entra nessas coisas. Isso não vai te fazer bem. Tem coisas, irmãos, que é nos dado de compreender. E tem coisas que só o tempo vai trazer compreensão para nós. E não adianta reclamar. Não adianta se chatear. Não adianta chorar, esbravejar, espernear. É só no tempo de Deus. Mas o Senhor te diz uma coisa: se você focar na tua salvação, se você focar na tua adoração, na tua fé, naquilo que Deus pôs na tua mão, o Senhor te diz: grande será a minha bênção sobre a tua vida. Grande será. Às vezes, vê um filho problemático, por exemplo, numa família. E o que os pais fazem? Dão muita atenção para ele. Às vezes, até mais atenção que para os irmãos. E alguém diz: o queridinho da mamãe. Não é, irmão. Não é. Ele precisa de mais atenção. Ele precisa de mais cuidado. Ele é o mais fraco da ninhada. Então, a mãe e o pai ficam ali o tempo inteiro pagiando, para tentar salvar, para tentar cuidar. Não deixe que sentimentos estranhos entrem no teu coração. Senhor, traz claro por esta palavra. Tem alguma família em contenda. E o Senhor diz por esta palavra: eu não habito no meio de contenda. Se reconciliem. Volte atrás. Perdoe. Tenha paz. E não briguem. Porque o Senhor diz: no meio da contenda se levanta a ira. E a ira suscita a morte. E a morte, irmão, é o fim de tudo. Mas é uma desgraça no meio de uma família. Irmão, mas eu não vou matar meu irmão. Tá, não vai matar. Mas se você deixar de falar, se você brigar, fala: nunca mais eu falo com ele, é a mesma coisa que você ter morrido. É pior, porque morreu, mas está vivo. Mas está de pé. Né? Morreu, é morto vivo, né? O povo fala. E hoje o Senhor traz a palavra dizendo: irmão, na beira de um caixão, não é lugar de elogiar ninguém. Flor não é para gente morta, é para gente viva. A minha mãe era uma santa de Deus. Fala isso para ela agora, hoje, que ela está viva, que ela vai se alegrar com o que você está falando. E se alguém foi longe e agora está voltando, em vez de embirrar, em vez de se chatear, em vez de querer cobrar alguma coisa, se alegra, abraça. Mostra que você tem Deus no seu coração. Se você for de uma família que não é crente e você já serve a Deus, muito mais ainda você tem que dar exemplo. Você tem que dar testemunho para eles. Porque através do seu testemunho, a tua casa também receberá salvação. Então, irmãos, entre ser feliz e ter razão, escolha ser feliz. Fica firme na tua fé. Não se deixa levar por essas questõezinhas pequenas, por picuinha, coisa pouca, que não te agrega em nada, que não vai te ajudar em nada. Pelo contrário, vai te diminuir, vai te inferiorizar, vai fazer de você uma pessoa amarga, uma pessoa triste, uma pessoa rancorosa. Não faça isso, irmão. Hoje o Senhor afasta essa nuvem negra da tua vida em nome de Jesus. O Senhor sabe também você
que está dentro dessa palavra e que tem feito bem, tem ajudado alguém, tem tirado da sua boca para dar para alguém, o Senhor te diz, você pode ficar sossegado, que a tua recompensa já está guardada, a minha mão está sobre a tua vida, eis que não te deixarei, nem te desampararei. Ah, Senhor, mas aquela pessoa que eu ajudo não te conhece, mas eu conheço ela, eu sei quem ela é. E por causa do teu bom coração, a minha bênção está entrando na tua casa mais uma vez. Te diz o Senhor, pode se alegrar e festejar no Senhor, porque a tua boa ação fez de você hoje um vitorioso. Aleluia. Uma vitoriosa na presença de Deus. Irmãos, acreditem, tem gente boa aí por essa terra. Tem gente que ama o próximo. Tem gente que faz o bem sem olhar quem. Tem, irmãos, tem. Tem. E não tem pouco, não. Tem muito. Sabe por que você não vê? Porque o que a mão direita faz, a esquerda não sabe. Quem faz para Deus, faz no escondidinho, faz na miudinha. E a gente não vê. Mas Deus está lá, nos memoriais dele, anotando, fazendo uma poupança para essas pessoas. E o Senhor te diz, ó, tua conta está cheia, glória a Deus. Alamaia. E o Senhor te diz, pede o que você quer. O que você precisa de mim. Porque toda vez que eu te pedi, você correu me atender. E eu te digo essa noite, eis que farei de ti uma fonte de água viva e uma cidade forte edificada sobre a montanha. Bendito é o nome de Jesus. Então, amados e queridos, olha que palavra doce. Olha que palavra maravilhosa Deus nos manda. Continua fazendo bem, continua amando, continua perdoando. Família, irmão, tudo que você fizer para a família é pouco. Para irmão, para pai, para filho, para irmã, para genro. Família, família, família é o coração de Deus na terra, irmão. Tudo que você fizer. Mas aquele meu irmão é ingrato, é teu irmão, é você em outro corpo. É teu sangue. Pelo amor de Deus. Se esse princípio acabar, não existe mais fé, não existe mais graça, não existe mais salvação. Acabou, acabou. Se eu não consigo amar quem saiu do mesmo ventre que eu, que mamou no mesmo seio que eu não vou amar a Deus, os anjos, o céu, que eu nunca vi, que eu não conheço. Irmão, aqui, essa terra, é um treinamento para morar no céu. É aqui que a gente, lima, tira as arestas, para quando chegar lá no céu, ser um varão, uma varoa perfeitos diante de Deus, alcançando a estatura de varão e varoa perfeitos na presença de Deus. Ouça essa palavra, em nome de Jesus, e pode ter certeza, a bênção, a graça, a providência de Deus não faltarão sobre a tua vida. Chegou o final de semana? Reúne a tua família, irmã, reúne os teus filhos embaixo das tuas asas, minha irmã, meu irmão. Traz eles para bem pertinho de você, corre atrás deles. Eu não vou atrás de filho, vai, irmão, vai atrás. Corre atrás deles. Muda de país, muda de estado, muda de cidade, faz tudo pelos teus filhos. Aleluia. O Senhor te diz, esse amor genuíno que está sendo plantado no teu coração, é uma estrada pavimentada que te levará até a glória de Deus. Creiam nisso, irmãos. Ouça esse conselho de palavra. Guarda no teu coração. E o Senhor te promete, a minha bênção está sobre a tua cabeça. A minha glória está sobre a tua vida. A minha providência nunca faltará na vida daquele que crê. Então, enfrenta os teus dias em paz. Serve a Deus com amor e com alegria. Deus te diz, o perdão é divino. E aquele que perdoa e ama, terá uma poupança, uma herança muito grande lá na glória de Deus. E quando você bater, Senhor, me socorre. Senhor te responderá de imediato, eis-me aqui, meu servo. Glória ao nome do Senhor, eis-me aqui. O que você precisa eu tenho nas minhas mãos. Fala, eu sou teu Deus. Guardemos, queridos, essa boa palavra nos nossos corações. Deus seja louvado.
Amém.